Há 7 anos, o Papa Francisco estava aqui em Aparecida. 24 de julho de 2013, era uma quarta-feira de bastante frio, uma chuvinha fina, mas se o tempo estava feio, ninguém se importou, não. Quem também se lembra bem desse dia é o padre Domingos Sávio, que está lá no Santuário Nacional com a Camila Moraes, por isso que a gente vai falar com ela ao vivo aqui agora na Central da Esperança. Tô falando, né, para quem estava, a emoção que foi, né, Camila, tá pertinho do Papa Francisco, tinha acabado de ser eleito para ser aquele sucessor do Bento XVI, agora o Papa emérito. Eu lembro que eu estava apresentando o programa, a Luara estava no Rio de Janeiro e você estava no Rio também. Conta pra gente. Boa tarde, querida. Oi, Du, boa tarde para você, boa tarde para a Luara, uma boa tarde para quem está acompanhando a Central da Esperança. Com certeza é uma lembrança muito boa. Que privilégio, né? A Casa da Mãe receber o Papa Francisco. Ele foi eleito em março, quando foi julho, ele estava aqui visitando a Casa da Mãe por um pedido dele de vir aqui rezar diante da imagem da Rainha Padroeira do país. Eu estava no Rio de Janeiro, Du, mas eu estava lá como peregrina. Fui acompanhando os jovens da minha paróquia, fiquei lá 10 dias na Jornada Mundial da Juventude. Foi por isso que o Papa Francisco veio ao Brasil em julho de 2013. Ele veio para a JMJ, mas fez questão de passar aqui na Casa da Mãe antes de começar a JMJ. Na época, o reitor do Santuário Nacional era o padre Domingos Sávio, missionário redentorista, e ele gentilmente veio aqui para conversar com a gente, para lembrar um pouquinho desse dia, padre. Como foi para o senhor ser o anfitrião do Papa Francisco aqui na Casa da Mãe Aparecida? Uma boa tarde. Boa tarde, Camila, e boa tarde a todos vocês que nos acompanham nesse momento pelos meios de comunicação. Eu diria que foi uma graça muito grande, inesperada, porque geralmente graça é graça, que a gente não espera, não é? De fato é gratuita. Mas para mim foi assim, uma honra muito grande, né, de ser o reitor de passagem, porque eu estava simplesmente cumprindo o restante do tempo que restava ainda para Dom Darcy cumprir como reitor. Mas ele ficou bispo, aí eu entrei no lugar dele para terminar o mandato dele. E essa graça extraordinária realmente. A gente tem as imagens, padre, dessa visita do Papa Francisco aqui na Casa da Mãe. Quem está em casa pode acompanhar um pouquinho desse dia histórico. O que o senhor lembra no dia? Fazia frio, chuva, tinha muita gente? Qual a principal lembrança do senhor dessa data? A principal lembrança é o Papa, não é? Nossa, e desde o momento que eu estava ali no heliporto, juntamente com o Dom Darcy, Dom Damasceno, depois o comandante da aeronáutica, estavam lá, ele com a esposa, para recebermos o Papa. Quer dizer, a primeira coisa, assim, ver o Papa assim, sentado no helicóptero ainda, mas podendo ser visto de fora. Então já começou a emoção maior naquele momento. Depois, ter aquele encontro mesmo com ele, assim, ao menos poder, naquele tempo, né, apertar a mão dele e dizer a ele da alegria que nós tínhamos de poder acolhê-lo aqui, né, como Papa, não é? Depois, claro, que foi um dia terrivelmente frio. Interessante que mais na parte da manhã, na parte da tarde já deu uma boa melhorada, mas na parte da manhã, que foi o tempo que o Papa ficou aqui, foram poucas horas. Ele almoçou, logo depois já voltou para o Rio de Janeiro, né, que era o seu destino, podemos dizer, normal, que foi um desejo dele, não só para vir a Aparecida, para pedir a bênção de Nossa Senhora para a jornada, mas ele falava que ele queria também que Nossa Senhora abençoasse o pontificado dele, naquele ministério que há poucos meses ele estava já exercendo. Então, dia muito frio. Depois também, quer dizer, eu sofri muito, né, com o povo, porque a gente desejava muito que a missa do Papa fosse fora, fosse a partir da tribuna Papa Bento XVI. Mas a segurança estava demais da conta e não permitiu. Não foi possível, Não foi possível. Mas assim mesmo, depois da missa, então o Papa apareceu lá na tribuna, a gente via, parece que ele mesmo se sentiu muito mais ele quando ele pôde realmente ter a multidão assim, sem maiores dificuldades, né, diante dele, embora ele na tribuna e o povo ali na praça, diante da tribuna.
Mas foi uma experiência, assim, inesquecível. E a gente tem uma imagem bonita que acredito que várias pessoas se recordam, quando o Papa foi até a Capela dos Apóstolos e rezou diante de Nossa Senhora Aparecida com um olhar fixo à nossa rainha e padroeira. Como que a gente pode ver, né, a devoção à nossa mãe querida, né, de um Papa recém-eleito confiando o seu pontificado, confiando todos os jovens, né, do mundo todo para Nossa Senhora? Mas, Camila, para mim, quer dizer, eu estava lá também, tive essa graça também, não é? Mas para mim me tocou assim, mas de modo... nem saberia dizer como. Porque geralmente, por exemplo assim, a gente vai assim, em santuários, às vezes a imagem do santo está inacessível, mas às vezes tem umas fitas que descem até da imagem, então as pessoas vão lá, beijam a fita, e como que, através da fita, como que beija a imagem. Mas para mim aquilo foi extraordinário. O Papa, quer dizer, vamos dizer assim, o número 1 na nossa igreja. Sucessor de Pedro, né? De Pedro, o que ele fez? Para mim aquilo foi demais. Ele não alcançava a imagem. Ele pôs a mão no vidro da imagem, assim, tal, que descia, fez o sinal da cruz. Mas para mim aquilo foi, quer dizer, um gesto de peregrino. E um romeiro, podemos dizer assim, um romeiro bem simples mesmo. Quase que a gente poderia dizer, um romeiro quase que sem instrução. Quer dizer, o modo dele de manifestar foi aquele. Para mim foi demais aquele gesto dele. Um gesto de peregrino. E ele também falou inúmeras vezes que ele se fazia peregrino aqui, igual tantos outros, né? Ah, sim. E ele mostrou realmente, né, que ele já tinha falado a respeito disso quando houve aqui a conferência, da qual ele era participante também, ele era da equipe de redação da conferência que aconteceu, a 5ª conferência aqui. Então ele já falava que aquilo marcou muito no fato de ter sido em Aparecida, porque ele já tinha assim, uma afeição especial por Nossa Senhora. Depois houve a 5ª conferência, que marcou muito a ele também. Então realmente ele queria vir aqui para pedir a bênção para a jornada, mas também para o seu pontificado. Padre Domingos, eu quero agradecer muito a participação do senhor aqui na Central da Esperança, trazendo um pouco dessa lembrança, dessa recordação tão importante para todos nós aqui da Casa da Mãe, para todos os brasileiros, né? Um Papa esteve aqui na casa da nossa mãe. Muito obrigada. Sim, eu que agradeço também essa oportunidade. Você aí na sua casa e cada um de nós, né? Nos lembremos daquilo que o Papa falou para nós aqui e que ele fala tantas vezes, que a gente reze por ele. Então vamos pedir por ele também, coitado. Tem tanta incompreensão, até mesmo dentro da nossa igreja. É uma pena, né? Mas em todo caso que a nossa oração seja um apoio bastante grande para ele. Um modo de nós agradecermos essa visita tão maravilhosa. Obrigada, Padre. Uma boa tarde para o senhor. E a gente lembra também que nessa data, quando o Papa Francisco esteve aqui, ele levou de presente a imagem da rainha e padroeira do país para Roma. Ele ganhou do cardeal, ou então arcebispo de Aparecida, Dom Raimundo, ele deu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para o Papa Francisco. Então ele tem, junto às coisas dele, essa rainha e padroeira do país junto a ele. E na homilia que o Papa Francisco fez aqui na Casa da Mãe, ele recordou quando ele era arcebispo em Buenos Aires, esteve aqui na 5ª Conferência do CELAM, falando também sobre o documento de Aparecida, e ele disse que essa recordação da época do CELAM que ele esteve aqui, o fez a vontade, né, de estar aqui de novo rezando diante da rainha e padroeira do país. Eduardo, Luara, que recordação boa. E vocês aí no estúdio, o que vocês se lembram dessa data? O Du estava acompanhando de pertinho a visita do Papa, a Luara também acompanhando no Rio de Janeiro, mas qual é a principal lembrança de vocês? Eu tenho a principal lembrança que eu guardo no coração, Camila, e não me esqueço jamais, que foi esse carinho na hora que ele recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida das mãos de Dom Damasceno. O carinho, o afeto, o amor que ele tem por essa imagem, é a mãezinha querida que está no colo dele ali, e ele beija essa imagem. É uma imagem que eu não tiro do meu coração, da minha alma, e que eu levo para sempre. Eu que estava cobrindo toda a visita, né, do Papa Francisco aqui no Rio de Janeiro, em Aparecida, também me emociona por lembrar nesse momento aquelas tantas provas de amor que o Papa nos deixou aqui durante a nossa transmissão. E eu assisti a transmissão do que estava acontecendo aqui em Aparecida, porque eu estava a serviço, fazendo a cobertura da JMJ no Rio de Janeiro, e eu lembro lá no Rio, um mar de jovens na orla de Copacabana, recebendo o Papa, e eles gritavam: essa é a juventude Papa, essa é
A juventude Papa. E a Camila estava lá, né, Camila? Eu estava escutando a Camila. E ele na maior simplicidade também participando, quebrando protocolos, né? Também ele querendo cumprimentar as pessoas. Aí a imagem do que a gente está acompanhando vendo. aqui, Camila, a imagem, no momento que ele recebe a imagem de Nossa Senhora Aparecida. É uma imagem muito marcante, não só para quem é aqui de Aparecida, quem acompanha o trabalho do Santuário Nacional, mas para todos os brasileiros. Nós sabemos a devoção que os brasileiros têm à Nossa Senhora Aparecida, então essa é uma imagem que marca muito e que mexe muito com todos nós. E falando da juventude do Papa, Luara, eu sou a juventude do Papa, eu estava lá, viu? E eu lembro, foi muito emocionante, era de arrepiar. Um mar de gente na orla de Copacabana, gritando, essa é a juventude Papa, e ele quebrando protocolos na maior humildade, querendo cumprimentar as pessoas. É o carinho, né? Ele descia várias vezes demais. Do Papa Móvel, ele deixou a segurança dele maluca no Rio de Janeiro, né, Camila? Você se lembra também aqui em Aparecida? Isso. Porque ele descia, ele queria cumprimentar as pessoas, ou seja... Eu me sinto, eu acho que vocês duas também, e é bem bacana a gente ter essa conversa agora para o nosso telespectador sentir isso. Nós nos sentimos privilegiados por esse momento de proximidade com o Papa Francisco. O que marca também é a simplicidade dele, né? Sim, Imagina, muito. ele tinha acabado de assumir a Igreja Católica, o pontificado dele estava começando, era a primeira viagem internacional dele, e na simplicidade ele fez uma viagem dessa ao Brasil, quebrando protocolos, mas também mostrando um rosto novo da Igreja, mostrando também o que ele pensa, o que ele pensava para a igreja, e a gente vem acompanhando esse pontificado aí ao longo de 7 anos também. Então isso marca muito. E como ele estava disposto também. Era uma agenda tão extensa, tantas coisas acontecendo no Rio de Janeiro, em Aparecida. O frio, a chuva, e ele estava ali o tempo todo vivenciando esse momento, nos proporcionando muita fé e renovação da nossa esperança. Olha, daria para a gente bater um papo longo aqui sobre a visita do Papa Francisco, mas o diretor está chamando aqui para a gente chamar o intervalo. Camila, muito obrigado, viu? Pelas palavras, pela entrevista com o Padre Domingos, e assim a gente vai reavivando a memória de todos e a presença tão cativante do Papa Francisco entre nós. Obrigado, querido. Uma boa tarde para você.